Tiago 4, verso 7 ao verso 10. Leamos a palavra de Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração de vocês, que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Confesso que quando a minha missão aqui de pregar, durante o domingo de hoje, eu falei para o Tiago, Tiago, realmente, essa palavra aqui, ela vai bater muito mais em mim do que qualquer outra pessoa que possa estar. Mas é ótimo que seja dessa forma, tá? Para que a gente possa se aprofundar um pouco mais no texto, eu queria antes fazer uma recapitulação daquilo que a gente aprendeu há 2 domingos, praticamente, sequenciais, a respeito do capítulo 4 de Tiago. Então, vamos recapitular um pouco e também trazer trazer à memória o porquê que Tiago está abordando alguns temas aqui, tá? Então, primeiro, Tiago, no início do capítulo 4, ele começa a denunciar o mundanismo no meio da igreja, tá? E o que é o mundanismo, Basicamente é viver como aquele que não conhece ao Senhor Jesus, cobiçando intensamente os prazeres dessa terra. E Tiago, ele já faz essa menção lá no primeiro capítulo. Lembrando que esse livro ele foi escrito para os cristãos judeus, ou seja, judeus que foram convertidos ao cristianismo e que estavam espalhados em todo o Império Greco-Romano, depois da perseguição dos próprios judeus. Vocês vão se lembrar lá quando essa perseguição começa lá com Estevão sendo apedrejado. Paulo, inclusive, faz parte, como um dos cabeças dessa perseguição aos cristãos. Não é a perseguição do Império Romano aqui, O Império Romano vai perseguir os cristãos um pouco mais tarde. Essa carta ela foi escrita mais ou menos na década de 40, 55, depois de Cristo. Então a perseguição do Império Romano mesmo, com os cristãos, ela vai acontecer um pouco mais tarde disso. Então era a própria perseguição dos judeus para com os cristãos. E alguns cristãos, judeus, eles foram espalhados neste meio, no império mesmo. E aí, Tiago, ele faz uma carta se dirigindo a estes cristãos que estavam passando por, obviamente, perseguições, alguns sofrimentos, mas principalmente agindo como se não houvesse Senhor Jesus, como se eles não fossem cristãos, agindo como o mundo age. E no próprio capítulo 1, o Tiago ele escreve de uma maneira como se o capítulo 1 fosse um grande sumário, e depois ele vai aprofundando cada tema que ele traz no capítulo 1 para o capítulo 2, 3, 4 e 5. Então, tudo aquilo que a gente vai ler aqui, Tiago, basicamente, ele já traz algum tipo de noção ou conteúdo no próprio capítulo 1. Vocês vão lembrar lá que no capítulo 1, verso 14, verso 15, se vocês quiserem me acompanhar, Tiago ele vai falar sobre tentação e sobre como a nossa cobiça produz o pecado. E ele conta uma história que é uma história muito interessante, Ele fala assim, verso 14 do capítulo 1: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Basicamente, Tiago está contando uma história aqui, Um homem está passando pela estrada, conhece uma mulher muito sedutora e atraente, essa mulher o seduz, eles se relacionam, eles têm um filho, e quando esse filho nasce e cresce, ele vai lá e mata
o próprio pai. Isso é o pecado. Essa é a história que Tiago está narrando aqui, né? Os nossos próprios desejos nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e o pecado se desenvolve, ou seja, cresce, e nos traz morte, plena morte. Ou seja, no capítulo 4, Tiago ele vai desenvolver um pouco mais sobre essa ideia de desejos, né? Que é o conceito de mundanismo, né? Você viver pelos seus próprios desejos é você viver como um mundo, né, sem Cristo. E quando a gente olha lá no verso 1 até o verso 4, a gente pode ler só para a gente poder depois aprofundar um pouco mais, do verso 7 ao verso 10, ele diz assim no verso 1 ao verso 4: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês, ou seja, dos nossos desejos internos, da nossa cobiça? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então, basicamente, Tiago traz aquele verso 14, verso 15, agora para o capítulo 4, e ele começa a aprofundar um pouco mais sobre os nossos desejos cobiçosos, né? E aí, ele conceitua muito bem esse termo de mundanismo, né? Que hoje a gente conhece na nossa igreja. E uma das coisas que Tiago fala aqui, e que me chamou bastante atenção, é sobre a questão de, uma vez que nós nos entregamos aos nossos próprios desejos, nós nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? É óbvio, se Deus está conosco, aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos gerou, que nos criou, é óbvio que ninguém pode ser contra nós. Afinal, quem é mais poderoso que o nosso Deus? Ninguém. O problema é quando nós estamos contra Deus. E aí, quem vai ser a favor de nós? Tiago, ele traz essa reflexão para aquele povo, porque ele está dizendo: se vocês quiserem seguir os desejos dos corações de vocês, olhem, percebam, vocês estarão contra o Deus Todo-Poderoso. E quem poderá salvar vocês da mão desse Deus? É como se Tiago estivesse dizendo assim: imagine uma mulher que trai o seu marido com o pior inimigo dele. Um cônjuge trair o seu, ou no seu, uma cônjuge trair o seu marido já é muito ruim. Mas trair com o seu pior inimigo é totalmente descabido. Basicamente é o que a igreja estava fazendo aqui, traindo Deus com o mundo. Por isso que Tiago ele diz: adúlteros, infiéis, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? E aí, no verso 5 ao verso 6, eu vou passar aqui rapidamente o que o Tiago já falou, né, no domingo passado, mas só para a gente poder entrar depois nos versos a seguir com um contexto bem fresco na nossa mente. Ele nos diz o seguinte:
O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Verso 6. Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse verso 5 e verso 6, tradicionalmente, ele é interpretado, né, pela igreja, e eu sempre interpretei dessa forma também, porque eu fui ensinado assim, de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo que Deus coloca em nosso coração, ele tem ciúmes de nós quando nós nos colocamos no mundo, né? Começamos a ter atitudes que não agradam ao Senhor, e aí o Espírito ele fica enciumado, né? Essa é uma interpretação muito tradicional da igreja, mas eu queria trazer uma outra interpretação, não é heresia, tá gente, pode ficar tranquilo, né? Muitos teólogos fazem essa outra interpretação que na minha cabeça faz muito mais sentido, tá? E eu vou explicar o porquê. Primeiro, né, quando os tradutores, né, eles colocaram aqui, o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus, né? Essa palavra colocado, ou em outras traduções, Deus colocou um Espírito para nos habitar, essa palavra especificamente, ela não existe no grego original. É uma interpretação que foi posta ali para tentar deixar o texto mais fluido, né? A interpretação um pouco mais fluida. Mas, basicamente, no grego original, é como se ele estivesse colocando, né, que o Espírito que Deus fez habitar em nós tem ciúmes. E esse Espírito, a gente sabe que palavras no grego, e aí o Rafael vai ser muito mais, né, nesse sentido, sábio do que eu, palavras no grego não existe diferenciação de letra maiúscula ou minúscula, né? É tudo minúsculo. E aí, quando o tradutor ele vai fazer algum tipo de tradução, ele precisa entender o contexto para saber, por exemplo, se o espírito aqui, que é a mesma palavra para espírito imundo, para espírito humano, para Espírito Santo, né, ele vai entender o contexto para poder fazer essa aplicação. Então, espírito no grego, significa pneuma. E o pneuma pode ser traduzido como espírito imundo, espírito humano, né, Espírito Santo. Não tem uma diferenciação de letra maiúscula ou minúscula. E aí, quando ele coloca essa palavra espírito, né, em muitas traduções o espírito está como espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo de Deus colocado em nós tem ciúmes. Mas em algumas traduções, por exemplo, até como a NVT, tá como espírito com letra minúscula. O que isso pode significar? Significa que esse espírito é o fôlego de vida que Deus te deu. O seu próprio espírito que, né, foi feito um ser vivente. E aí, a passagem do verso 5 para o verso 6 começa a fazer mais sentido. Porque se eu leio que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de mim, e aí depois eu logo leio assim, contudo, ou entretanto, ele nos concede maior graça, não faz muito sentido. Não, Deus tem ciúmes de mim, mas ele me dá maior graça. Não faz muito sentido gramaticalmente. Agora, se eu leio da seguinte maneira, o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito, o seu ser vivente, tem ciúmes por essas coisas que eu li aqui, ó, prazeres, bens, lutam por bens, por possuírem coisas, pedem as coisas e pedem errado, ou seja, todos esses prazeres terrenos, o espírito de vocês anseia loucamente por todas essas coisas. Porém, mesmo que o espírito de vocês anseie loucamente por essas coisas, Deus dá maior graça. Aí faz muito mais sentido.
Então eu prefiro essa interpretação, até para que a gente faça essa ponte para o verso 7 a 10, vai fazer muito mais sentido do que a interpretação tradicional. Entenderam aqui? Ficou claro? Ótimo. Por quê? Uma vez que o nosso espírito, o nosso ser vivente, anseia por prazeres terrenos, e no verso 6 ele fala: contudo ele generosamente concede graça, como dizem as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, é possível vocês vencerem essa batalha contra os desejos de vocês, porque Deus dá maior graça do que aquele seu espírito que anseia violentamente por paixões mundanas. Contudo, Deus concede graça aos humildes e não aos orgulhosos. E é aqui onde a gente começa a tratar, e Tiago ele vai ser muito duro com a igreja. É a primeira vez que a igreja aqui é chamada de pecadores. Aliás, acho que é a única vez que a igreja é chamada de pecadores em todo o contexto do Novo Testamento. Tiago ele é muito duro, por quê? Porque a igreja ali estava vivendo como se não houvesse um Deus, como se não houvesse Jesus Cristo, como se eles fossem iguais a todo ser humano. E aí, a partir do verso 7 até o verso 10, Tiago ele vai falar o seguinte: é possível que vocês vençam essas paixões, desde que vocês façam o que eu vou te dizer agora, o que eu vou dizer para vocês agora. E aí a gente vai ter aqui 10 imperativos, do verso 7 até o verso 10, ou seja, 10 ordens e 3 promessas que Tiago fala. Primeiro imperativo, ou seja, a primeira ordem que Tiago fala para que a gente consiga vencer as paixões do mundo, vencer o mundo. Primeiro, verso 7, portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus, essa é a primeira ordem. O ato de se sujeitar a Deus não é um ato de, muitas vezes que a gente pode pensar, de desespero ou de medo excessivo. Não, agora eu vou me sujeitar a Deus, porque Deus ele tem todo o poder, Ele pode me fulminar aqui, então fico desesperado, caio de joelhos e está tudo certo. Não, essa sujeição ela é muito mais uma questão de esperança para o cristão do que desespero, medo ou dor. Porque é óbvio que é comum a gente pensar que quando a gente fala sobre submissão, sujeição, é como se nós estivéssemos nos tornando escravos de alguém. E de certa forma estamos nos tornando escravos de Deus. Mas com todo o nosso contexto histórico, civilizatório, de humanidade, a palavra escravo sempre nos remete a algo muito ruim. Falta de liberdade, senhores tiranos, senhores injustos. Mas isso não é a realidade para com o nosso Deus. Então, quando Tiago fala submetam-se a Deus, ele está querendo que nós pensemos que isso é um ato de esperança. Um cristão ele não se submete a Deus com esse temor de que é algo ruim, mas ele se submete a Deus esperando que Deus vai tomar conta de toda a vida dele, que agora ele pode descansar, porque Deus cuidará dele em todas as coisas. Isso é uma submissão saudável, que gera esperança. A sujeição, basicamente, é reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. E é na sujeição que a gente encontra